A lei da atração diz que você atrai o que pensa, que pensamentos positivos trazem coisas positivas, que o universo responde às suas vibrações. Mas e se eu te disser que a neurociência encontrou uma explicação para isso? E ela é bem diferente do que te ensinaram. Porque existe uma diferença enorme entre acreditar cegamente em algo e entender por que funciona. E quando você entende o mecanismo, o que acontece no seu cérebro quando você pratica a manifestação, tudo muda. Não só a eficácia, a sua relação com o processo inteiro. Milhões de pessoas no mundo inteiro praticam a lei da atração. Fazem afirmações, criam murais de visualização, tentam manter o pensamento positivo. E muitas delas sentem que funciona, de verdade. Mas outras desistem frustradas, achando que estão errando de alguma forma. A pergunta que ninguém responde direito é: por que funciona para algumas pessoas e não para outras? Eu fui pesquisar isso. E o que encontrei na neurociência vai mudar a forma como você entende não só a lei da atração, mas sua própria mente. E olha, essa frustração tem um nome. Psicólogos chamam de pensamento mágico passivo. A crença de que desejar intensamente é suficiente para mudar a realidade, sem ação. Estudos mostram que pessoas que apenas visualizam o resultado, sem visualizar o processo, têm desempenho pior do que quem não visualiza nada. Isso não significa que a lei da atração é mentira. Significa que a maioria das pessoas está usando a ferramenta errada do jeito errado. E hoje você vai entender a diferença. A lei da atração foi popularizada pelo livro O Segredo, em 2006. Mas a ideia é muito mais antiga. Aparece na filosofia hermética, no New Thought do século XIX, nos ensinamentos de Neville Goddard nos anos 40. No núcleo dessa crença está uma ideia simples. A realidade que você experimenta é moldada pelo estado interno que você mantém. Não só pelo que você pensa, mas pelo que você sente como real. Goddard chamava isso de lei da suposição. Você não atrai o que quer. Você manifesta o que assume ser verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. E olha, há algo muito poderoso nessa intuição. Não porque o universo seja uma máquina de desejos, mas porque ela aponta para algo que a ciência confirma sobre como o cérebro funciona. Goddard ensinava uma técnica chamada estado Abed, do inglês estado ao adormecer. Ele dizia que os momentos entre a vigília e o sono são os mais poderosos para reprogramar a mente. Que se você consegue sentir, nesse estado hipnagógico, que seu desejo já é real, não imaginar, mas sentir como memória, você planta uma semente no subconsciente que começa a reorganizar sua percepção de realidade. Parece místico, mas daqui a pouco você vai entender exatamente o que está acontecendo no cérebro nesse momento. O que todas essas tradições têm em comum, Hermetismo, New Thought, Goddard, é a ideia de que a transformação começa de dentro para fora, que o estado interno precede a realidade externa. E é exatamente aqui que a neurociência entra. Não para desacreditar essa intuição, para explicar por que ela é biologicamente válida. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada Sistema de Ativação Reticular, ou RAS. É um conjunto de neurônios no tronco encefálico que funciona como um filtro. Seu cérebro recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas você só processa conscientemente uns 50. O RAS decide o que passa, e ele filtra com base em o que você já acredita ser relevante para você. Sabe quando você decide comprar um carro específico e de repente começa a ver esse carro em todo lugar? Os carros sempre estiveram lá. Seu RAS simplesmente não os marcava como relevantes antes. Agora volta para o que Goddard ensinava sobre o estado ao adormecer. A ciência chama esse estado de hipnagogia, e pesquisas mostram que nesse momento o cérebro está em ondas θ, o mesmo estado de alta sugestibilidade usado em hipnose clínica. É quando o filtro crítico da mente consciente relaxa. É quando novas instruções chegam ao RAS com muito menos resistência. Goddard não sabia o nome científico,
mas estava descrevendo o mecanismo correto. Agora pensa no que acontece quando você começa a praticar afirmações ou visualizações com consistência. Você está literalmente reprogramando o que seu cérebro considera relevante de enxergar no mundo. Você começa a notar oportunidades que sempre existiram, mas estavam filtradas. Começa a agir de formas diferentes, quase sem perceber. Isso não é magia, é neuroplasticidade. É o seu cérebro mudando estruturalmente em resposta ao que você repete. Em 1979, o psicólogo Ellen Langer conduziu um estudo que ficou conhecido como o experimento da contratragem. Ela pegou homens idosos e os colocou por uma semana num ambiente completamente decorado como se fosse 1959, a época em que eram jovens. Eles ouviam músicas de 1959, viam fotos deles mesmos jovens, eram tratados como se tivessem 30 anos a menos. Ao final da semana, medidas objetivas de visão, memória, força e postura melhoraram significativamente. O estado interno que eles assumiram, "eu sou jovem", começou a reorganizar a biologia. Isso é cocriação, não com um universo abstrato, com o seu próprio sistema nervoso. Por 7 dias, toda manhã antes de sair da cama, escreva 3 frases nesse formato. Hoje eu estou notando, e complete com algo que você quer atrair mais. Pode ser uma oportunidade, uma qualidade em você mesmo, uma emoção. Não é sobre fingir que a realidade é diferente. É sobre dar ao seu R, a esse, uma instrução clara do que filtrar. E tem uma segunda prática. Essa você faz à noite, inspirada diretamente em Goddard e validada pela pesquisa sobre ondas θ. Nos últimos minutos antes de dormir, quando você já está deitado e o corpo começa a relaxar, traga uma cena específica ao seu mind. Não um desejo genérico, uma cena concreta, como um filme de 10 segundos, onde você já está vivendo o que quer manifestar. Não visualize o processo, visualize o momento depois. Você contando para alguém, sentindo a gratidão, vivendo o resultado. Fique nessa cena até dormir. Você está falando diretamente com o seu R a esse, no momento em que ele é mais receptivo. Experimente as 2 práticas por 7 dias e me conta nos comentários o que você começou a notar. Guarde esse vídeo para voltar quando precisar. E se você quiser entender a próxima camada disso, a lei da suposição de Neville Goddard, e o que a psicologia da identidade tem a dizer sobre ela, esse é o próximo vídeo do canal. Até lá!